Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma live da História Revista, que está ligada à Faculdade de História e ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Eu sou o Breno e faço parte do corpo editorial da História Revista UFG. Essa iniciativa tem como objetivo promover a divulgação do conhecimento científico, produzido especialmente no âmbito da universidade pública e gratuita, num contexto democrático e plural. Hoje, como foi amplamente noticiado nas nossas redes sociais, teremos uma live cujo tema será Pandemia e Usos Políticos do Passado. O nosso convidado de hoje é o professor Fernando Nicolazzi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aceitou gentilmente o nosso convite. Muito obrigado, viu, Fernando, por ter aceito o convite para podermos discutir sobre pandemia e usos políticos do passado. Antes de começarmos o diálogo, vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado. Fernando Nicolazzi é professor associado do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é membro do programa de pós-graduação em História e do mestrado profissional em Ensino de História, Prof. História, todos da URGS. Além disso, também é pesquisador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, o LUPA. Ele atua principalmente nas áreas de teoria da história, historiografia moderna e historiografia brasileira. Entre as publicações mais recentes do nosso convidado, eu destacaria 3 itens, 2 artigos e um livro. Vou começar pelo livro, que foi editado recentemente, chamado A História Indisciplinada, Teoria, Ensino e Difusão do Conhecimento Histórico. Esse livro é uma coletânea que o professor Fernando Nicolazzi organizou junto com o Rodrigo Turim e o Arthur Ávila, e ela foi publicada pela editora Mil Fontes. Bom, mas além desse livro, eu destacaria também 2 artigos do Fernando Nicolazzi, que têm relação direta com aquilo que a gente vai discutir na live de hoje. Um deles é o artigo chamado Os Historiadores e Seus Públicos, Regimes Historiográficos, Recepção da História e História Pública. Foi publicado pela revista História Hoje, da ANPU. O terceiro item que eu gostaria de destacar nessa apresentação é o artigo Muito Além das Virtudes Epistêmicas, o historiador público em um mundo não linear, publicado pela revista Maracanã, da UERJ. Fernando, antes de entrarmos de maneira mais direta no tema da nossa live, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e queria te fazer uma pergunta um pouco mais geral. Gostaria que você comentasse para os nossos ouvintes, para o nosso público, um pouco sobre as suas pesquisas mais recentes. O que você tem feito aí na URGS? Bom, Breno, queria começar agradecendo muito o convite que foi feito por você, aos colegas da História Revista e também de toda a Universidade Federal de Goiás. Eu acho que nesse contexto que nós temos vivenciado esses momentos de diálogo, que são à distância, mas é uma forma também de repensar as modalidades de presença, né? Então, eu acho que esse tipo de diálogo é sempre muito bem-vindo. A mim, pelo menos, tem tido um efeito muito positivo nesse contexto de pandemia, de isolamento social. É um prazer, então, poder falar contigo, conversar com as pessoas que, porventura, estejam nos acompanhando, e também já estendo meus cumprimentos a todos eles e elas. E, bom, projetos atuais de atuação, acho que meu principal projeto, e acho que ele deve ser compartilhado com muita gente, é sobreviver à pandemia, né? Sobreviver à pandemia e ao governo do Jair Bolsonaro, né? Então, acho que
É muito gritante essa situação, é muito preocupante, né? Hoje mesmo a gente está numa turbulência de notícias aí, através de ameaças, inclusive, por parte de militares que estão no governo, então é algo realmente muito intenso e muito complicado. Mas, de uma certa maneira, falando mais diretamente sobre pesquisas, sobre projetos de pesquisa e minha atuação, eu diria que quando você me fez o convite, falou que era para falar um pouco também dessa atuação, eu fiquei pensando muito no meu andamento de alguns anos para cá, e eu me dei conta que, não sei, acho que desde 2014, 2015, as minhas áreas de interesse se deslocaram bastante, né? Então, se até aquele contexto eu ainda estava muito ligado aos efeitos da minha tese de doutorado e algumas pesquisas sobre historiografia brasileira na virada do século XIX para o século XX, foi uma tese que eu defendi em 2008, e que a gente fica ainda depois da defesa alguns anos, né, escrevendo artigos enfim, tendo os efeitos que ela nos permite. Então eu estava, até aquele momento eu estava muito ligado a isso, também estava atuando um pouco num contexto que normalmente se chama de pré-modernidade, ou um contexto ali dos humanistas europeus, muito preocupado com formas pelas quais a história deveria ser lida, né? Então, uma série de tratados teóricos que humanistas europeus escreviam, chamados de artes histórica, que era um pouco meu tema de interesse, meu objeto de pesquisa naquele contexto. E a partir, então, daquela onda de grandes eventos, de grandes turbulências políticas no país, 2013, 2014, 2015, o meu interesse foi se voltando cada vez mais para o ambiente contemporâneo, né? Não que eu não tivesse interesse, eu acompanhava, obviamente, como, enfim, qualquer cidadão, mas esse contexto foi se tornando cada vez mais um objeto de pesquisa para mim. E aí, refletindo um pouco nisso, foi um movimento também de uma certa maneira, a minha reflexão teórica sobre a história assumiu uma dimensão também um pouco mais politizada, né, que de resto eu acho que é um movimento que a gente vem notando no contexto da história da historiografia, das discussões sobre teoria da história no país, né, uma politização cada vez mais crescente dos debates teóricos. Então eu passei a me interessar cada vez mais para, enfim, formas de usos do passado na contemporaneidade. E aí tentando desenvolver um pouco, teoricamente, esse que é o meu eixo de pesquisa atual, que é a noção de culturas de passado. O nascimento dessa noção, ela se liga também a um contexto nosso, aqui do Departamento de História da URGS, que passou por um processo de reforma curricular, né? Então, a gente repensou o nosso curso, repensou o nosso currículo, muito em função de algumas demandas atuais, de incorporação de temas, de formas de abordagem. Então, a gente acrescentou, por exemplo, disciplinas de relações étnico-raciais, de relações de gênero, e parte da nossa ideia naquele contexto, enfim, do departamento como um todo, era tentar, na medida do possível, construir um currículo cada vez menos eurocêntrico, né? Então, a noção de culturas de passado, que para mim ela está muito ligada a um sentido antropológico do termo culturas, ou seja, está ligado aos rituais, aos significados, aos símbolos que são construídos em relação aos variados passados, né, nas formas de relação que nós mantemos com o passado. Então, o termo traz essa dimensão antropológica, mas se a gente for atentar para o sentido etimológico da palavra cultura, ela remete também a algo mais prosaico, digamos assim, que é a ideia do cultivo, né? Quase que no sentido agronômico mesmo. Então, cultura de passado, a mim, me parece que é uma expressão e proveitosa, no sentido de pensar, então, esses conjuntos de rituais, de símbolos, de significados, mas também as formas pelas quais as sociedades, em determinados presentes, cultivam, cuidam, cultuam certos passados.
Então, esse é um pouco minha área de atuação atualmente. Isso também se liga um pouco a esse livro que você mencionou, que eu organizei com o Rodrigo Turim e com o Arthur Ávila, que é tematizar e problematizar o estatuto da disciplina da história atualmente. E a partir agora do começo do ano de 2020, eu também me tornei coordenador do nosso laboratório de estudos sobre os usos políticos do passado, e isso também tem ocupado bastante do meu tempo na coordenação de uma série de atividades. Mesmo agora, durante a pandemia, nós também estamos fazendo algumas lives, alguns diálogos online. E aí, só aproveitando a oportunidade, então, destacar alguns projetos que nós temos, né? Então, o Lupa, ele tem um centro de referência de ensino e pesquisa sobre ditadura militar, que gerou alguns frutos muito interessantes, como trabalhos de conclusão de curso. Um deles é de uma excelente aluna nossa, chamada Anita Natividade Carneiro, que é Os Caminhos da Ditadura, em que ela mapeou, utilizando plataformas digitais, vários lugares que dizem respeito à história da ditadura no Rio Grande do Sul. E um outro, que é um projeto com o qual eu tenho um particular cuidado, assim, um gosto muito grande por ele, que é o Pedal pela Memória. Então, a gente realiza passeios ciclísticos pela cidade, quando era possível ainda fazer esses passeios, né, pela cidade de Porto Alegre, propondo para quem nos acompanha uma reflexão sobre história, memória e uso do passado, né? E esse projeto ele vem sendo desenvolvido também por uma ótima aluna nossa chamada Eduarda Soletti. Então, atualmente, a minha área de atuação está um pouco nessa pesquisa mais teórica sobre a ideia de culturas de passado e também nessa tarefa mais administrativa de coordenar o nosso laboratório. Muito legal, Fernando. Confesso que compartilho do seu projeto existencial, que é sobreviver a esse período de pandemia, quarentena, isolamento social, de preferência resistindo também a toda a turbulência política pela qual o nosso país está passando nos últimos tempos, né? Enfim, enquanto a gente está aqui conversando, coisas estão acontecendo, né? Sim. Mas eu já fiquei sabendo aqui que temos novidades. Bom, Fernando, então gostaria de começar com o tema propriamente dito da nossa live, com uma primeira pergunta, né, que tem tudo a ver, inclusive, com isso que a gente está dialogando aqui agora. Bom, nas últimas semanas, aqui no Brasil, além da crise desencadeada pela pandemia de coronavírus, temos vivido também momentos de profunda crise e de instabilidade política. E, em meio a tudo isso, algumas manifestações políticas em Brasília aconteceram, cujas principais reivindicações eram o fechamento da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, algumas pessoas pedindo intervenção militar, e até mesmo uma reedição do Ato Institucional número 5, o AI-5. Então, me parece que um certo uso do passado está em jogo, em tudo isso que a gente está vivendo. Então, Fernando, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o conceito de usos políticos do passado. Será que nós podemos concordar com a Beatriz Sarlo e pensar que o passado é sempre conflituoso? Bom, essa é uma excelente pergunta, Breno, porque faz pensar um pouco o lugar de onde eu estou falando, né? Então, essa relação com lupa. Eu diria, em partes, que talvez seja o presente que é sempre conflituoso, né? E talvez o objeto, em alguns casos, o motor desse conflito é que são os passados, né? Então, eu acho que eu não sei se o uso político do passado, ou o uso do passado de uma forma mais simples assim, ele é de fato um conceito fechado. Eu acho que não, acho que ela é uma noção mais ampla, assim, mais aberta. E eu diria que do ponto de vista de uma reflexão historiográfica, do ponto de vista de uma reflexão situada no campo da teoria da história,
Quando a gente fala em uso do passado, eu diria que essa é uma expressão redundante, ou seja, é quase que um pleonasmo, né? Então, é como se, do ponto de vista da historiografia, não houvesse passado que, porventura, seja objeto de algum tipo de uso, seja qual for esse uso. E os usos são variados, né? Então, quando se fala em usos do passado, é sempre no plural, e eu acho que esse plural da ideia de usos acaba contaminando o passado, né? Então, pluraliza a própria noção de passado. Então, acho que a gente pode pensar que a historiografia usa o passado, de uma certa forma, para produzir um conhecimento, né? Então, todo historiador e toda historiadora está, de fato, utilizando o passado para um determinado fim, que é a produção de conhecimento. A gente pode pensar como grupos sociais, os mais variados possíveis também, acabam usando os passados como, digamos, marcos definidores das identidades sociais e também como mecanismos que, de uma certa maneira, organizam as lutas políticas na contemporaneidade. Então, a gente passou recentemente por algo que virou uma rotina anual. Sempre que chega o 13 de maio, vem uns debates em torno de Zumbi dos Palmares, do papel da princesa Isabel, e eu acho que isso é muito significativo também da forma como determinados grupos sociais se utilizam do passado, né? E talvez só um parênteses em relação a isso, eu acho que, sobretudo por esses movimentos ou por esses grupos que tentam questionar o papel do zumbi, enfim, que muito ligados a personagens como Leandro Narlock, que vem, olha, o zumbi foi escravocrata, ele não era tudo aquilo. Eu acho que a preocupação desses grupos está muito menos com um zumbi como um personagem concreto do passado, do que com o uso que se faz disso, ou seja, com a memória desse passado no presente. Então é por isso que talvez seja o presente que esteja mais em conflito do que o passado. A gente pode pensar nas famosas postagens do nosso vice-presidente, que também foram compartilhadas por outros ministros, colocando os bandeirantes como espécie de empreendedores no Brasil colonial, ou seja, projetando essa figura tão comum no nosso contexto contemporâneo para o passado, né, e usando esse passado de uma certa forma para dar sentido a toda essa ideologia do empreendedorismo, a indústria, né, quer dizer, é possível também falar num uso comercial dos passados. Então, quando uma empresa começa a produzir eletrodomésticos com um determinado design retrô que remete aos anos 50, é uma forma de usar o passado também. O turismo, acho que é repleto de exemplos, né? Eu tive a oportunidade de atentar um pouco com mais cuidado para isso recentemente, em função de uma experiência de pós-doutorado, em que eu estava em Barcelona, e Barcelona é uma cidade extremamente turística, né? Ela é conhecida pelo chamado bairro gótico, que é bem no centro da cidade, e quando a gente começa a estudar um pouco mais essa relação turística que se dá ali, pensando em termos de uso do passado, aquele passado, aquele bairro gótico é quase que uma invenção do século XX também, né? Então, a famosa Catedral de Barcelona, claro, ela foi erigida, as primeiras pedras, se eu não me engano, no século XVI ou século XV, mas aquela fachada gótica famosa dela, que ilustra vários dos cartões postais de Barcelona, é uma construção das primeiras décadas do século XX, né? Isso e tantos outros prédios ali. Então, quer dizer, como que uma cidade foi construindo, foi usando o passado para construir uma identidade catalã. Então, esse passado gótico é um elemento estruturante da identidade catalã, mas também tinha um fim turístico ali e, de certa maneira, comercial. Então, eu diria que a existência de passados no presente, para além de todas essas questões de permanências, transições, a ideia de passados que não passam, não é? Ela está sempre ligada a uma certa dimensão de performatividade. Eu acho que a ideia de performance é muito importante, é um termo interessante, eu acho que é um termo eficaz para a gente representar essas formas de uso do passado. Então, pensar os usos do passado é, de uma certa maneira, pensar os modos pelos quais o passado funciona no presente.
né, ou em determinados presentes. E aí você fez menção, então, a esses pedidos de intervenção militar, de retorno à ditadura. Eu acrescentaria, junto com isso, que algo que está muito próximo, movimentos neomonárquicos, né, ou seja, que também envolve um certo retorno a um determinado passado. Eu acho que isso tudo está muito ligado à nossa realidade política contemporânea, né, e, sobretudo, a um contexto de crise bastante intenso. Né, e é uma crise que ela se manifesta, se a gente pensar também nesses termos teóricos de temporalidades, ela se manifesta por um certo fechamento de perspectivas de futuro, né, ou seja, de fechamento de horizontes de expectativa, e sempre quando eu vou comentar isso, eu costumo citar um exemplo que para mim me parece muito significativo disso, que é aquelas duas famosas capas da revista The Economist. Uma de 2009, em que eles representaram o Cristo Redentor voando, né, ou seja, entrando num voo, como se fosse um foguete. Em 2013, eles repetem aquela capa que o voo havia falhado, né? Então é o Cristo, assim, caindo. Ele se pergunta, o Brasil estragou tudo? Então, de uma certa maneira, aquilo era a ideia de que em 2009 havia uma perspectiva de futuro que em 2013, de uma certa maneira, fechou. Eu acho que é significativo o fato também, em relação a isso, que a partir de 2012 o IBGE começa a colocar uma nova categoria de objeto de pesquisa, né? Ou seja, uma nova categoria de indivíduos que vão ser sondados, que são os desalentados. Né? Desalentado é aquela pessoa que está fora do mercado de trabalho e também parou de procurar emprego porque está num desalento, né? Está sem perspectivas de futuro. Então, de uma certa maneira, essa crise se manifesta como um fechamento de futuro, e acho que a crise política, e a gente vê isso cotidianamente, também toca no presente, né? Ou seja, um presente cada vez mais instável, cada vez mais imprevisível, demasiadamente efêmero, né? Então as coisas vão se sobrepondo de uma forma muito acelerada, e de uma certa maneira a gente entrou num processo de vertigem, se a gente vai situar isso numa data mais tranquila, quer dizer, tranquila não no ponto de vista das discussões, mas numa cronologia mais fácil para se pensar isso, que é desde 2013, né? Então, quer dizer, essas acelerações, essa vertigem está desde ali. Então, de uma certa maneira, isso nos faz perguntar também, pensar de que nós somos contemporâneos a quê, de fato, né? Que presente é esse no qual nós estamos vivendo? É o presente de 2013, é o presente do golpe de 2016, é o presente do bolsonarismo, está tudo isso junto, e ao mesmo tempo em que a gente está pensando essas formas de contemporaneidade, a gente está sempre num embate para manter um nome como o de Marielle sempre presente. A gente tenta a todo momento se lembrar de Mariana, se lembrar de Brumadinho, se lembrar do Museu Nacional, né? Então, quer dizer, toda certa vez eu escrevi que a gente vive um contexto contemporâneo de sangue, lama e escombros, né? Isso vai cada vez mais soterrando o nosso tempo. Então, de uma certa maneira, se isso tudo procede, se a gente pode falar numa crise de futuro e uma crise de presente, o passado acaba aparecendo, de uma certa maneira, como um lugar, uma espécie de porto seguro, né? E acaba aparecendo quase que de uma forma terapêutica, né? Então, o passado ele fornece heróis, ele fornece exemplos, ele fornece um certo sentido de ordem para um contexto que está conturbado, né? Então, quer dizer, olhar o passado também significa buscar esses exemplos, buscar esses momentos em que havia uma ordem garantida, seja a ordem da ditadura, em que se costuma dizer, naquele tempo não havia essa violência, naquele tempo o Brasil crescia economicamente, seja o passado do Império, né, o passado do século XIX, né, que a gente acompanha isso em muitas discussões de movimentos neomonarquistas. Então, há um misto de melancolia, né, nessa forma de uso do passado, e melancolia quase que no sentido patológico mesmo, de incapacidade de realizar um trabalho de luto, né? Então, muita gente que pede ditadura não conseguiu superar aquele momento, né? Então, e acha que aquele momento seria uma tábua de salvação para tudo. Mas há também um certo sentido de nostalgia, que tem uma dimensão patológica, mas uma dimensão mais ligada à ideia do pathos, né, das paixões, de uma certa emotividade. Então,
eu acho que a resposta à tua pergunta vai um pouco por aí. E mostra muito como que o passado funciona ainda, por mais que a gente fale que nós não trabalhamos mais segundo a chave de uma história mestra da vida, o passado ainda, talvez no senso comum, de uma forma mais ampla, funciona de uma forma, digamos assim, magistral. Né? Então, mas é um uso também muito singular, porque tenta-se aprender com o passado apenas a partir daquilo que se considera como sendo as suas virtudes, né? E os vícios não são mencionados. Então, é curioso isso, né? Então, nesse contexto de pandemia, as televisões estão reprisando vários jogos, vários eventos esportivos do passado em que é sempre vitórias, né? Jamais vão reprisar o 7-1. Né? Isso diz muito respeito à nossa maneira de como lidar com as derrotas do passado, né? Nós temos muita dificuldade com isso, e talvez repensar derrotas é uma forma também não de cair num derrotismo, numa apatia, mas de potencializar o pensamento crítico, né? Então eu acho que vai um pouco por aí, né? Então, essas demandas de volta desse tempo, daquele outro, eu diria que são demandas que se ligam a um contexto de crise, de crise política, econômica, moral, ética, e que estão ligadas a figurações que muitas vezes são idealizadas de passado e uma incapacidade também de projetar futuros. Então, eu acho que quando se busca muito, e isso pode se tornar muito perigoso, né? Esse recurso sempre ao passado, né? Como se fosse a tábua de salvação de tudo para o presente. Sem dúvida, Fernando. Acho que esse momento de pandemia acentuou bastante a nossa sensação de que estamos vivendo uma crise generalizada. E aqui no Brasil, em virtude da instabilidade política, a impressão que a gente tem é que, de fato, tudo está em crise, né? Bom, poderia fazer alguns comentários aqui sobre a sua resposta. Achei muito válida essa tentativa de fazer uma crítica da noção de usos do passado, né? Porque, ao mesmo tempo que ela nos ajuda a entender essa dimensão política e não disciplinar do recurso que a sociedade, de forma geral, faz ao passado, ele também tem alguns problemas, né? E é necessário a gente tratar esses problemas. A gente poderia pensar também, Fernando, que do ponto de vista teórico, existe uma dimensão ontológica do passado, né, que constitui a nossa existência e mostra que nem tudo no passado é uma construção, né? Essa noção de usos do passado talvez aposte muito na capacidade do presente construir o seu passado, né? Mas existem limites para isso, né? Muitas vezes esses limites não são de ordem epistemológica, né? Muitas vezes, como por exemplo no caso desses movimentos que pedem o retorno da ditadura, os limites são também ou principalmente de ordem ética, de ordem política, né? Assim, existem limites morais para as construções ou para os usos que o presente faz do passado. E concordo também com a noção que você coloca desses usos do passado, remetendo a uma certa melancolia na sua dimensão patológica, né? A melancolia pensada aqui como em oposição ao trabalho de luto, né, nos termos freudianos. E se a gente pensar que aqui no Brasil a gente ainda parece que a gente não fez o trabalho de luto ainda, né, das feridas que a ditadura militar deixou na memória coletiva. A Comissão Nacional da Verdade talvez pudesse ter avançado nesse sentido, mas infelizmente me parece que não conseguiu, né, avançar muito para que a gente fizesse o trabalho de luto. Enfim, queria dizer que nós estamos abertos a perguntas, vocês que estão nos assistindo são muito bem-vindos, bem-vindas. Então, se você quiser mandar uma pergunta aqui para o Fernando Nicolazzi, algum comentário, fique à vontade, tá? Envie aqui o seu comentário pelo Facebook, que daqui a pouco a gente vai abrir para uma rodada de perguntas do público.
Fernando, queria que a gente conversasse um pouco agora sobre a regulamentação da profissão do historiador, que é uma luta antiga dos trabalhadores da área e também da ANPU, a Associação Nacional de História. E no meio da pandemia, no meio da crise política, da crise generalizada, de forma surpreendente ou não, o projeto que já havia sido aprovado no Senado por unanimidade foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois de ter sido discutido por muitos anos, né, em outras instâncias, junto à sociedade civil, a própria ANPU organizou diversos fóruns para pensarmos, né, o que está envolvido, que está envolvido nesse processo de regulamentação da profissão do historiador. E eu gostaria de te ouvir sobre esse tema, Fernando. Para você, qual é a importância do reconhecimento e da regulamentação do ofício do historiador, pensando na nossa sociedade brasileira contemporânea? Será que o veto do Bolsonaro ao projeto está ligado àquilo que alguns especialistas chamam de guerra cultural bolsonarista? Eu acho que sem dúvida, né? O Bolsonaro é uma máquina de guerra, o bolsonarismo é uma máquina de guerra que atua em diversas frentes e a chamada guerra cultural é uma delas, né? Que envolve então esse desacreditar o papel das ciências, desacreditar sobretudo o papel das humanidades, fazer um ataque muito duro às instituições e aos profissionais que atuam nessas áreas. Então, eu diria que tem uma ligação intensa com isso, sim. E eu acho que esse tema da profissionalização é um desses que, a mim, pelo menos, mostra como que o presente, a situação presente, ou o contexto contemporâneo acaba impondo alguns deslocamentos nas formas pelas quais a gente se pensa no mundo e as nossas formas de atuação, né? Então, como você mencionou, esse é um debate que tem uma longa data, se não me engano, começou nos anos 60, os primeiros projetos de regulamentação. Esse em específico que está agora em debate é de 2009, né, do senador Paulo Paim, e na verdade, o que foi vetado foi também um substitutivo do projeto original do Paulo Paim, né? Então, quer dizer, acho que também a gente tem que situar a historicidade dessas discussões, porque para também entender alguns deslocamentos, até porque no começo, no projeto original, eu tinha uma certa resistência a ele, eu via com algumas reticências, eu achava que ele tinha alguns problemas no texto ali, né? Eu acho que o texto ele era falho, de uma certa maneira, nas formas pelas quais ele figurava ou ele entendia o que é ser um historiador ou uma historiadora atualmente e o que é o campo de atuação, ou quem deveria ocupar o lugar nesse campo, né? Então, em primeiro lugar, o projeto original, e o termo utilizado era esse, né? Era dizer que a profissão de historiador era privativa a quem portasse, a quem tivesse um diploma em história apenas, né? Então, isso fechava muito o espaço de atuação, e a nova formulação, então, tentou corrigir isso, né? Colocou áreas afins ali, e mesmo para quem não tem o diploma, permitiu que pessoas que exerçam essa atividade há mais de 5 anos possam também ser reconhecidos legalmente como historiadores profissionais. O que entra em todo um debate, quer dizer, então, eu acho que foi uma abertura muito positiva, né? Mas entra em todo um debate que não deixa de ser polêmico também, fazendo um gancho nisso, para depois voltar ao projeto de regulamentação, que era, acho que todo mundo se recorda de um debate em relação à reforma do ensino médio do governo Temer, em que criava-se a possibilidade de pessoas com notório saber atuarem como professores, né? Isso, em tese, em teoria, não é uma coisa negativa, né? Se a gente fala muito que as disciplinas têm que se abrir para outras epistemologias, outras formas de atuação,
seria muito proveitoso num curso de história, por exemplo, a gente contar com um mestre griot, né, com outras formas de enunciação sobre o passado de indivíduos que talvez não sejam professores com licenciatura, não tenham um diploma, né? Então, quer dizer, esse tipo de abertura é proveitosa. O problema é que isso estava num projeto de lei do Michel Temer. Então, a gente sempre tem que olhar com um pé atrás esse tipo de situação, né? Mas fechando esse gancho, quer dizer, então, de uma certa maneira, essa abertura que o atual estado da lei permite, eu acho que ela é positiva, né? Foi uma negociação que foi até o limite do possível, mas também no texto inicial, eu me recordo, eu acho que estava na parte das justificativas ali, dizia, entre outras coisas, que o historiador é aquele profissional que ele é capaz de dizer algo sobre a viabilidade. Eu não me recordo direito o texto em si, mas era alguém capaz de reconhecer a viabilidade comercial de determinados produtos do passado. Né, como se o historiador ou a historiadora profissional fossem espécie de assessores de moda retrô. Né? E isso eu olhava aquilo lá e eu achava, não, isso está em descompasso com o que é a formação do historiador, do que é o diploma. Né? Se você estava fechando aquela atuação para quem tem o diploma, aqueles cursos não estavam formando para isso. Né? Então eu via a minha reticência ia um pouco nesse sentido. Né? E além disso, parte dos debates girava em torno de uma ideia que na época me parecia falsa, que sem o projeto, sem a profissão regulamentada, sem esse projeto aprovado, o campo de trabalho, o mercado de trabalho também vai se fechar, né, e ficaríamos reduzidos a instituições de pesquisa e de ensino. O que, até onde eu consegui acompanhar, também não estava batendo com a realidade. A gente via vários concursos para historiador ou para historiógrafo que estavam ocorrendo, né? Então, quer dizer, a ocupação desses cargos não dependia de uma lei anterior a eles, então estava havendo esse movimento. O Rio Grande do Sul, por exemplo, desde 2012, tem o cargo de historiógrafo reconhecido institucionalmente, né, dentro do Estado. E além disso, eu acho que sempre fica muito fluida, muito porosa, sem uma precisão, as fronteiras de atuação entre um historiador, um arquivista, um museólogo, né? Então, tudo isso levava... e esse projeto aqui, acho que ele não vai ajudar muito, né? Por outro lado, na sua reformulação, nesse projeto que foi finalmente aprovado agora e depois passou pelo veto do presidente, eu acho que o projeto mudou, então, né, a redação dele permitiu uma abertura, permitiu uma adaptação à realidade, né, e a situação política e social do país também mudou. Né? Então, eu acho que hoje defender com ímpeto, com bastante convicção, a regulamentação da profissão do historiador vai muito além de uma simples defesa de mercado de trabalho, vai muito além da defesa de uma espécie de corporação de ofício, alguma coisa nesse sentido, que foi um pouco a base legal que foi utilizada pelo veto, né? E entra num contexto de sedimentação de perspectivas fascistas, de perspectivas autoritárias, de negacionismo histórico, de ataque à disciplina da história, à legitimidade dessa disciplina, de ataque às humanidades e, sobretudo, de ataque aos profissionais que atuam nessa disciplina e que atuam nesse campo das humanidades. Então, não são apenas ataques às práticas, mas também aos seus praticantes. E uma forma muito clara desses ataques é deslegitimar os espaços formais de ensino e pesquisa e deslegitimar os seus praticantes, né? Então, eu acho que essa defesa da regulamentação hoje, e eu me manifesto publicamente em defesa disso, né, de derrubada do veto presidencial, se situa, sobretudo, num contexto também da gente redefinir as formas de legitimidade do nosso campo de saber, da nossa forma de atuação e do lugar do saber histórico na nossa sociedade. Né? É claro, sempre vai haver um risco, né, mas eu acho que a gente é capaz de lidar com esse risco. E um dos riscos que normalmente a gente tem comentado é o fato de que, com essa possibilidade de que as pessoas que praticam história há mais de 5 anos ou há 5 anos ou mais
poderem pedir a carteirinha de profissional da história, vai permitir que alguns indivíduos que são bastante discutíveis essa forma de atuação possam também fazer essa demanda, né? Então, alguém como Leandro Narlock poderia fazer essa solicitação. Então, eu não sei mais ou menos como é que vai funcionar isso, né? Quem que vai atestar esse exercício cumprido? O projeto, se não me engano, fala em... Eu não me recordo o termo, mas as instituições de trabalho pertinentes a isso. Então, eu não sei direito quem que vai fazer essa filtragem, mas a gente pode pensar aquelas pessoas que atuam, por exemplo, na empresa Brasil Paralelo, vão poder também ter esse estatuto de historiador profissional, né? Enfim, esse é um risco que está por trás, que está ligado ao projeto de lei, mas eu acho que no conjunto, somados tudo que está em jogo, eu acho que essa defesa ela é importante e ela tem um sentido relevante atualmente. Nenhum de nós aqui acredita que a história deva ficar apenas na mão de historiadores, né? Alguém já disse que a história é muito importante para ser monopólio dos historiadores. E isso é verdade, né? A própria noção de usos do passado aponta para isso, né? Mas o grande problema, como você bem apontou, Fernando, é a intencionalidade política desse veto, né? E comentando um pouco aqui sobre a sua resposta, né? Assim, se o Leandro Narlock teria ou não a carteirinha de historiador profissional, talvez no primeiro momento não fosse ruim ele conseguir essa carteirinha, porque me parece que a regulamentação da profissão, além do prestígio, né, e da dimensão social, ela também nos permite discutir, por exemplo, uma espécie de código de ética, no qual a gente pode pensar nos limites, né, nos limites éticos, políticos do ofício do historiador, e a partir daí fazer até uma discussão, quem sabe um pouco em outros termos, né, sobre o perigo, né, de produções como as do Brasil Paralelo, que patrocinam uma visão preconceituosa, né, da história brasileira. Fernando, se você quiser comentar aqui esses meus pitacos, fique à vontade, tá? Eu acho que é perfeito, assim, eu acho que você colocou um tema que sempre foi trazido nesses debates em relação ao projeto, que vai haver um código disciplinar para a prática historiográfica, vai haver um código de ética, a quem vai caber isso, né? Então isso é um tema que a gente tem que discutir, né? Eu não sei se deveria haver o risco disso também novamente, a ideia de fechar o que é a prática historiográfica em grades muito pesadas, né? Mas, enfim, como eu tentei sugerir, eu acho que a gente tem que enfrentar esses debates, né? Esses debates, de uma certa maneira, é algo que vinham concomitante ao projeto, mas o nosso presente, a nossa contemporaneidade trouxeram isso à tona de uma forma muito intensa, né? Não há como a gente desviar disso. Então, na verdade, o meu comentário é mais no sentido de concordar com essas ponderações que você fez, né? Então... Sim. Bom, quero mais uma vez encorajar aqui a nossa audiência a mandar comentários. Vou abrir espaço aqui para algumas pessoas. Quero agradecer ao Robert Simões, que mandou um comentário. Ele foi meu aluno quando eu fui professor substituto na UFMG. Ele mandou um comentário aqui, carinhoso, dizendo saudade das aulas. Então, um abraço, Robert. E também quero colocar para você, Fernando, um comentário feito pela Adriana Vidotti, que é a nossa editora-chefe aqui da História Revista, e ela comenta um pouco sobre a discussão que a gente fazia no início da live em torno da noção de usos do passado. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Olha aí. Ela coloca aqui, por outro lado, o passado mais distante, como o medieval, por exemplo, serve sempre como nosso oposto, o violento, o ignorante, o supersticioso, sem governo. Esse contexto de pandemia, ele nos fez olhar um pouco para o período da peste negra, né? E o próprio governo Bolsonaro, pela interferência da religião na política, muitas vezes as pessoas acabam qualificando esse governo como medieval.
Mas, Fernando, acho que em alguns momentos existe um certo abuso também, né, nesses usos do passado, né, quase remetendo à querela dos antigos e modernos, né, que o medieval fica sempre sendo a nossa antítese, né? Eu diria que o grande culpado de tudo isso é o Petrarca, né, que criou aquela ideia de uma idade de trevas e que perdurou durante muito tempo, né? Mas, de fato, isso é uma das discussões muito importantes, muito agradeço a Adriana por ter colocado esse comentário, que perpassa muito das discussões. Eu converso muito com um amigo, colega aqui, professor medievalista, e que está sempre colocando isso no nosso grupo de WhatsApp ali, né? Qualquer crítica que tem que se ver, que vai se fazer, isso é medieval, e ele, parece que eu tenho que responder para tudo isso, né? E a gente tem, enfim, vários autores que, pelo menos nas redes sociais, em alguns textos também na internet, vem discutindo isso, né? O Paulo Pachá já publicou alguns textos em relação a isso, mas eu diria que também não é apenas um uso pejorativo de um passado medieval, né? Certos setores da extrema-direita têm se valido também de passados medievais para legitimar certas perspectivas deles, né? Então, aquilo que esqueci o nome daquele assessor lá de Relações Internacionais, é Felipe Martins, né? Toda aquela ideia do Deus Vult, tudo aquilo lá, está ligado a uma certa leitura ou releitura do passado, de alguns passados medievais, né? A própria empresa Brasil Paralelo vai nomear a série deles a respeito da formação da sociedade brasileira como a última cruzada, né? Então, e isso não é pouca coisa, assim, porque se remete de fato ao contexto da cruzada, da Ordem de Cristo. A música que serve como pano de fundo para a vinheta de abertura é um canto medieval, né, que, segundo consta, era o hino cantado pelos cavaleiros templários, né? Então, há também um certo uso que tende a positivar isso. A gente viu, agora não me recordo qual foi o contexto, mas um sujeito que se vestiu de cavaleiro medieval, era um vídeo que circulou aí pelas redes sociais, montou num cavalo e foi lá falar, não me recordo o que ele falou, mas enfim, era em defesa do governo, né? Mas é isso, então há um jogo, há uma disputa também sobre os passados medievais, né? E acho que aí vem a importância do conhecimento, por mais que a gente tenha problematizado muito a questão da disciplina da história, publicado esse livro que faz aquele jogo com a indisciplina, mas nunca é para abandonar uma ideia de um conhecimento regrado por metodologias, por conceitos, por cuidados teóricos, né? Então é nesse sentido que vem a importância da história enquanto conhecimento para, de uma certa maneira, se colocar não como um árbitro nessa disputa, mas para oferecer uma certa perspectiva em relação a esses passados que não estão vinculados nem apenas a essa formulação totalmente negativada, que é um uso, e nem essas formulações mais, enfim, insanas de uma retomada, de uma cruzada, né, contra quem seriam os infiéis de hoje, né? Então, os petistas, os comunistas, e assim por diante, né? Quando você começou a falar do Petrarca, eu quase achei que você falou do Petralha. A culpa é dos Petralhas. Mas, olha só, Fernando, brincadeiras à parte, tivemos mais algumas participações aqui da nossa audiência e eu queria prestigiar, agradecer ao João Francisco, ao Raimundo Moura Filho, e se você me permite, Fernando, gostaria de a gente contemplasse mais uma pergunta aqui, mais um comentário do nosso público. Vamos lá, é um comentário do João Francisco. Vamos ver? Gostaria de pedir ao Fernando que desse mais algumas considerações sobre os negacionismos históricos, enquanto problema do presente, impactos e perspectivas. Cito como um ponto, no caso brasileiro da ditadura, o livro do brilhante Ustra, e a disseminação que ele teve ao longo dessa década no meio público. Então, quero agradecer aqui ao João Francisco. Tem tudo a ver com os usos do passado, né, Fernando? Muitas vezes o uso do passado é para negar algo que sabemos que volta a remeter
ao tal plano ontológico, né? Algo que não pode deixar de ter sido, né? Para usar aqui uma expressão célebre do Paul Ricoeur, na Memória, História e Esquecimento. Você tem algo? Eu acho... desculpa, Breno, te interrompi. Claro, não, era só passando a bola mesmo. Eu acho que, quer dizer, o negacionismo é um fenômeno muito mais complexo, remete a toda uma... Seria, enfim, eu nunca parei para pensar numa historicidade da prática negacionista, mas se a gente for remontar isso a uma historicidade um pouco mais ampla, o Anthony Grafton tem um livro interessantíssimo chamado Críticos e Falsários, em que ele mostra como que todo o processo de constituição do método crítico moderno na historiografia está ligado também intimamente à prática dos falsários, né? O bom falsário é aquele que domina esses métodos críticos, né? Então, enfim, tem alguns exemplos muito interessantes. Mas aí, se a gente restringir o nosso olhar e pensar isso a partir da segunda metade do século XX, isso está muito ligado, evidentemente, à questão do Holocausto, né? E aí o contexto europeu é repleto de exemplos, o famoso processo do David Irving com a Deborah Lipstadt, o posicionamento do Richard Evans. Então vem um pouco essa ideia de negar algo que a evidência empírica mostra como algo de fato acontecido, né? Então negar o extermínio, negar o uso do gás Zyklon B nos campos de concentração, nas câmaras de gás, e assim por diante. Eu acho que no contexto do Brasil, essas questões elas assumem uma certa particularidade. E aí eu faço menção a um texto de uma colega que é também minha companheira, a Caroline Bauer, né? Ela já tratou um pouco disso, porque no caso do Ustra, isso é muito curioso, né? Porque se a gente pegar o que o nosso presidente faz com o Ustra, ele não está negando a prática da tortura, ele não está negando a ditadura, né? Ele está fazendo um uso disso e positivando esse tipo de situação. Ele faz um elogio da tortura, né? Salvo engano, o Bolsonaro jamais disse, não houve tortura. Ele disse, houve tortura e ela foi justificada, em função de todo um contexto de guerra ao comunismo, do que os argentinos vão chamar de teoria dos dois demônios, né? Quer dizer, isso foi justificado em função dos perigos de uma revolução comunista, então era uma violência contra outra violência, e algo nesse sentido. Então, todo o tema do negacionismo no nosso contexto, eu me recordo que... Quer dizer, na verdade, não me recordo o ano, eu não me lembro se foi em 2016 ou 2017, as portas do RU aqui da URGS foram pichadas. Foi 2016, logo depois da votação do impeachment, que o Bolsonaro fez aquele elogio público, né? A porta do RU aqui da URGS foi pichada com Ustra Vive, né? Isso era um chamado também que a gente via nas manifestações. Então, não era bem aquele negacionismo de negar um fato histórico, mas é um uso torpe da história, né? É um uso grotesco, é um uso que de uma certa maneira transcende todos os limites da ética, né? Naquela época mesmo o cantor Lobão dizia que foram só arrancadas umas unhas, né? Não foi lá grande coisa. Então, quer dizer, a tortura ela não é negada porque ela não pode ser negada, porque ela continua sendo uma prática constante no nosso cotidiano, né? Talvez haja mais pessoas desaparecidas no contexto pós-ditadura do que durante a ditadura, né? Essas práticas permanecem, então, e entra um pouco nisso que você estava mencionando, né, Breno? Essas né, permanências do passado, né? Isso que vai estruturando a nossa sociedade. Então, e aí respondendo ao João, eu acho que há alguns cuidados, e também há um outro termo que sempre entra nesses debates, que é a ideia de revisionismo histórico, né? E aí acho que o revisionismo também é um termo complexo, porque, enfim, toda a escrita da história é, de uma certa maneira, uma reescrita, então implica uma revisão de alguns pressupostos de um conhecimento que já havia se sedimentado, mas que talvez outras perguntas, outros documentos permitam rever algumas certezas, mas também há aquilo que acabou sendo solidificado ou sedimentado nessa palavra do revisionismo. E aí entra na ideia, por exemplo, de dizer que o nazismo foi um fenômeno de esquerda, né? Então, isso daí é uma deformação do passado, né?
Ou dizer, por exemplo, que aí é difícil classificar se é revisionismo. Isso, para mim, é um equívoco histórico, né? Dizer que, na verdade, a chegada dos europeus na América não foi uma conquista, foi um reencontro de povos que estavam afastados por milhares de anos, né? E que aquilo foi uma possibilidade daqueles povos que ali viviam, dos indígenas, que haviam se emburrecido em função da falta de contato com os povos civilizados da Europa, poderem também se desenvolver, evoluir no tempo, né? Então é tudo uma mistura, né? São muitos problemas que estão ligados a esse debate, a esses usos do passado, que pode de fato ser a negação desse passado, pode ser uma revisão dele para fins puramente políticos, e pode ser uma forma de oferecer interpretações equivocadas, oferecer quase um conjunto de bobagens que não tem respaldo num conhecimento possível de ser feito sobre enfim, algum processo, algum fato, algum personagem no passado, né? Sim, e no contexto que vivemos atualmente, de pandemia e de crise, esse mesmo negacionismo, esse mecanismo negacionista acaba sendo utilizado no âmbito da saúde pública, né? Desde o início, o presidente Jair Bolsonaro se esforçou muito em negar a gravidade da pandemia, né? Do coronavírus, e foi revisando, né? Ele ia revisando ou atualizando aí a sua posição, mas sempre tentando de alguma maneira absorver isso na sua guerra cultural, né, Fernando? Na sua guerra política, e com os resultados mais desprezíveis possíveis, né? Bom, agradecemos aqui a participação, então, do João. Vou fazer mais uma pergunta aqui, Fernando. Gostaria de retomar um artigo que você publicou na revista História Hoje, e eu mencionei na introdução. Nesse artigo você faz uma reflexão muito interessante sobre a relação que os historiadores mantêm com seus públicos. E nesse artigo você problematiza a clássica noção de operação historiográfica, cunhada pelo Michel de Certeau, entender que essa noção não contempla de maneira estruturante o público como um elemento que confere legitimidade à operação historiográfica, ao conhecimento histórico. A quarentena que foi desencadeada pela crise do coronavírus fez com que os historiadores se distanciassem fisicamente das escolas e das universidades, os lugares sociais mais consagrados, né, para a prática historiográfica no nosso contexto contemporâneo. Então, tendo isso em mente, Fernando, eu te pergunto, de que modo a quarentena pode mudar a relação que os historiadores mantêm com seus públicos, né, agora que a história é feita dentro de casa, quase que exclusivamente? Será que a quarentena vai acelerar alguns debates que já vinham sendo feitos no âmbito da história pública e da história digital, né? Estamos aqui fazendo história por meio de uma live, né? Por meio de uma transmissão, uma rede social. O que faz o historiador em quarentena, para replicar a pergunta que foi tema de uma das lives do Lupa? Sim. Bom, agradeço também a pergunta, Breno. Só, talvez retomando um pouco o texto que você mencionou, naquela leitura que eu fiz do Certeau, naquele contexto, em que eu estava, como você mencionou, eu estava me apropriando particularmente da categoria do que ele fala na operação historiográfica, né? E quando que o Certeau diz que o verdadeiro público da história ali não é, como é que é, o verdadeiro destinatário da história não é o público, são seus pares acadêmicos, né? Ou seja, o grande legitimador, o grande processo de legitimação do conhecimento histórico estaria restrito ao universo institucionalizado da disciplina e entre pares, né? Então, a minha crítica é um pouco naquele sentido,
Eu não desconhecia os textos do Michel de Certeau com relação à leitura, como Caça Furtiva, que estão lá nos trabalhos dele sobre o cotidiano, mas eu ainda achava que ele não abordava de uma forma mais intensa o campo da leitura ou da recepção da história de uma forma mais ampla, tá? Eu chamo a atenção para isso porque, se eu não me, acho que foi em 2019, o João O'Hara, um colega nosso ali da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou um texto em que ele discute justamente a questão da leitura da história, da recepção da história, a partir, enfim, de alguns postulados éticos que envolve pensar as expectativas que leitores e leitoras projetam em relação a um texto de história, a um livro de história ou algum conteúdo de história, e a dimensão da confiança, da produção da crença que normalmente é projetada em relação a isso, né? Então, e aí o João está fazendo uma ponte ali entre o Certeau, as considerações do Certeau em relação à leitura, e aí as ideias do Paul Ricoeur, enfim, Breno, você conhece muito bem, sobre essas expectativas e esse jogo de confiança, né, de um pacto tácito de leitura que o Paul Ricoeur aponta. Então, de uma certa maneira, eu recomendo a leitura também desse texto do João O'Hara, salvo engano, está na revista de História, e de 2019. Então, de uma certa maneira, esse texto funciona como uma espécie de contraponto a um possível reducionismo da minha leitura do Michel de Certeau. Então, recomendo fortemente essa leitura também. Quanto à possibilidade de alterar os nossos procedimentos, eu não sei se a experiência da quarentena vai alterar muito a forma como se faz pesquisa histórica, né? Ou a relação de historiadores e historiadoras com seus públicos, né? Obviamente que num contexto mais imediato do ensino da história, essas relações vão ser transformadas, como já estão sendo transformadas, né? O espaço da sala de aula, toda a espacialidade das instituições está sendo repensado, e até que não haja uma vacina, toda essa nossa presença física, enfim, ela vai sofrer transformações profundas, né? Então, vai sempre colocar a distância, a educação, o ensino à distância, ou o ensino remoto, como vem sendo chamado em alguns casos, o ensino remoto emergencial, para o primeiro plano. Por exemplo, a reitora do FMG já disse que enquanto não houver vacina, não tem mais aulas presenciais na UFMG, né? Então, eu acho que, de fato, é um procedimento, uma precaução necessária, né? Mas nós, historiadoras, de uma certa maneira, a gente já mantém uma relação com nossos públicos de uma maneira geral, tá? Enfim, claro que há particularidades, mas de uma maneira geral já é uma relação que é mediada, ou seja, que já é ligada a uma certa distância, né? Então a gente produz um artigo que vai ser lido, ninguém está ali presencialmente quando esse artigo está sendo recebido ou quando ele está sendo lido, né? Então essa distância já faz parte da nossa prática e da nossa relação com os nossos públicos, sejam leitores ou seja lá qual é o tipo de suporte que nós utilizamos. Claro, para historiadores que atuam, sei lá, em outros contextos, que trabalham em arquivos, que trabalham em museu, essas relações são outras, né? Mas como vão ser todas as outras relações pessoais que envolvem proximidade, ou uma proximidade pelo menos 2 metros, né, um distanciamento de 2 metros entre as pessoas, né? Isso é o que vai atravessar a sociedade como um todo, num contexto de pandemia, e até que a gente não encontre uma vacina ou aquela imunização em massa que muitos julgam como importante também. É claro, e aí eu volto então talvez à questão do ensino, talvez esse seja o principal ponto, né, das nossas práticas, pelo menos historiadores que atuam também como professores, né? Porque de uma certa maneira muitos acervos já estão disponíveis online, a gente já consegue fazer pesquisa de dentro de casa, né? Então, para muita gente, a quarentena e o isolamento não muda muito a sua forma de prática, né? Mas eu acho que no ensino isso é importante, né? Nesse contato com um determinado público, que é o público universitário ou o público escolar. E aí, de fato, esse contexto está nos fazendo conhecer um pouco melhor
as possibilidades da tecnologia, né? Que acho que não vão ser a resposta para tudo, mas que a gente tem que mais ou menos conhecer em função da situação que se apresenta, né? Então, a gente já conversou em outros momentos sobre isso, a gente tem aprendido como fazer streaming em redes sociais, né? Eu tenho aprendido como trabalhar vídeos e áudio no computador. E já pensando em projetos para o Lupa, a gente já tinha essa perspectiva de atuar com conteúdos audiovisuais antes de tudo isso, né? Então já era um caminho um pouco mais direto. Mas, daí voltando, toda a questão da EAD, ou disso que se chama ensino remoto emergencial, vem sendo trazido para o primeiro plano, né? E, claro, postar um vídeo no YouTube não é dar aula, né? Fazer uma live não é ensino à distância. Postar o vídeo no YouTube não é fazer história digital. A história pública também não se esgota nisso, porque a gente tem que pensar, fazer história com o público também, tem todo um debate nesse sentido, né? Então, eu acho que no campo mais dessa modalidade de relação com o público é que as discussões estão acontecendo. Eu tenho participado de alguns grupos, tenho lido alguns textos. Eu li hoje de manhã um texto de um amigo, colega, que eu espero que ele, enfim, não tá circulando ainda, mas eu espero que circule logo, então não vou mencionar, e que na verdade é uma espécie de uma reflexão de desabafo sobre essa situação, né? Porque muita gente diz que está fazendo EAD, mas não está fazendo EAD porque EAD implica metodologia, implica equipamentos, implica toda uma série de procedimentos. Então, daí tem o ensino remoto emergencial, que também não é, porque está muito ligado ao improviso. Então, a gente está fazendo ensino remoto improvisado, de uma certa maneira, né? A gente está tentando se adaptar, porque a gente não estava preparado a isso, por mais que EAD já fosse uma realidade em diversos lugares, né? E o perigo que eu vejo de tudo isso, tem uma dimensão política envolvida, é talvez ocorrer uma intensificação da precarização e do esvaziamento dos espaços públicos formais de ensino e pesquisa, né? Então, a Fundação Lehman, por exemplo, já vem sinalizando para o futuro da educação à distância como um grande mote, né? Eu acho que a educação à distância é um modelo de educação e não deve ser o preponderante, né? Ele é um recurso, né? Eu ainda mantenho a perspectiva que nada supera uma sala de aula, nada supera essa relação de proximidade, essa relação física, essa ocupação de um espaço, né, para a produção do conhecimento, que se dá também dentro de uma sala de aula. Um outro problema que a gente vem discutindo muito aqui na URGS, e que eu vejo discussão de outros colegas em outras instituições, é a possibilidade de acesso dos estudantes a uma conexão de qualidade que permita recursos de vídeo e áudio com uma boa condição, né? A gente fez uma pesquisa entre nossos estudantes agora, porque a universidade já está pensando em formas de ir voltando aos poucos às atividades, e de uma certa maneira, assim, no mínimo 10% dos alunos que responderam, também não foi uma fração muito grande que respondeu, mas 10% dos alunos não conseguem ter acesso a uma banda larga, não conseguem ter acesso a um computador para seguir um curso à distância, né? Então também tem essa dimensão mais material dessa discussão que tem que ser pensado, né? E, por fim, eu acho que um outro perigo que está em função de tudo isso é que esse esvaziamento, que daí já é um processo que é anterior à pandemia, já é um processo de mais largo prazo, que já também tem uma certa estrutura na nossa sociedade, que é justamente esse esvaziamento do espaço, desses espaços formais, né, da escola, das universidades. A escola, a universidade são espaços de mediação entre a casa e a rua, né, entre a dimensão privada da família e a dimensão pública da sociedade, né? Então, isso desde a Escola Sem Partido, desde dessas perspectivas, já vem ocorrendo um ataque no sentido de esvaziar isso para fazer preponderar a família sobre a escola, o privado, o íntimo sobre o público,
né? E aí toda a discussão que vem sendo mantida sobre homeschooling, sobre a venda de conteúdo digital, e eu volto ao caso da empresa Brasil Paralelo, que tem uma estratégia de marketing muito voltada para isso, né? Então, a crítica que eles fazem às instituições formais de ensino está ligada também ao mercado de conteúdos que podem ser adquiridos pela internet, para a prática, por exemplo, do homeschooling, né? Então, eles estão atuando fortemente nisso, né? E quando a gente vê grandes fundações, grandes corporações que atuam no mercado da educação, colocando isso, olha, o ensino à distância é o futuro, isso é muito preocupante, né? Então, eu acho que as grandes transformações, reduzindo aqui, eu acho que eu escapei um pouco da tua pergunta, mas as grandes transformações vão no sentido da gente repensar essas práticas e pensar estratégias de fortalecer os nossos espaços formais de ensino e de pesquisa, né? Eu vi recentemente, não sei se procede, mas havia a possibilidade de fecharem, de acabarem com as atividades da Fundação Rui Barbosa no Rio, né? Então isso também é muito preocupante. Fernando, poderia comentar assim, várias questões assim, nas janelas que você abriu. Me pareceu muito pertinente a sua reflexão. Vou tentar falar comentar um pouco sobre as considerações que você fez sobre as questões que estão mais ligadas ao nosso contexto atual de pandemia, e depois quero recuperar ainda a sua crítica ao Michel Dissertot, porque ela me parece muito produtiva. De fato, Fernando, esse ensino remoto emergencial, ele tem efeitos muito perversos, né? Eu já trabalhei no ensino à distância, fui chamado de web tutor, né? Atuei durante alguns anos nessa modalidade de ensino, e uma discussão que é feita, né, no âmbito do ensino à distância é que muitas vezes a função docente é esvaziada, né? Porque o professor é chamado de tutor, né? E a função a qual ele recebe quase se resume na correção de exercícios, né? Na correção de tarefas, né? Então, de fato, né, eu concordo com você. Se a história digital ela carrega muitas oportunidades interessantes, ela também tem riscos para os quais a gente precisa ficar atento, né? Ainda mais sobretudo nessa parte do ensino, né, Breno? Desculpa te interromper, mas sobretudo nessa parte do ensino, porque a história digital é um mar de possibilidades também, né? Não é, quer dizer, ela possibilita muitas coisas, mas talvez sejam os usos disso, e você fala no esvaziamento da atividade docente, que repercute também numa precarização das condições materiais. Então, na escola da minha filha, por exemplo, que está com procedimentos de ensino remoto, há uma discussão de alguns pais que querem pagar menos mensalidade, porque esse ensino é mais fácil de fazer, né? Então você a escola precariza os professores, né? A gente que acha que o professor que atua à distância tem que receber menos, né? Então só para complementar um pouco essa tua questão, né? Se o professor se a remuneração do professor é um problema no Brasil, imagina a remuneração de um tutor, né? Exato. E de fato, né, a dimensão política desse debate ela precisa ser enfrentada, né? A Hannah Arendt tem aquela reflexão clássica, né, sobre a crise na educação, né, e naquele texto ela colocava a importância da escola como mediadora entre o domínio privado e o espaço público, né? No espaço de homeschooling, né, como fica essa mediação, né? E como você colocou, se pensarmos no nosso contexto político, né, em que o presidente age como se o governo fosse uma extensão de sua família, de sua casa, né, de forma nada republicana, né, sem reconhecer os limites entre o público e o privado, de fato os efeitos são perversos, né? Sim, e acho que também tem uma dimensão que a gente tem visto notícias, matérias jornalísticas, de que os pais também não estão preparados para atuar como professores dentro de casa, né? Por exemplo, às vezes eu vejo minha filha ali que tem algumas dificuldades em matemática, eu me sinto completamente incapaz de auxiliar,
porque a forma como ela está aprendendo, que a escola está oferecendo, é completamente diferente da que eu, porventura, me lembre, porque eu já esqueci muitas coisas de áreas mais exatas. E aí eu começava a estudar com ela e eu notava que eu estava atrapalhando, porque a professora ensinava de um jeito e eu tinha aprendido de outro, então isso é complicado também, né? Ontem a gente fez uma live sobre outro tema, né, era sobre história queer, mas a Helena Vieira, que é uma escritora e transfeminista, ela trouxe uma questão muito interessante, que é como que a pandemia, o modelo nosso doméstico, ele é muito fora de uma situação de pandemia, ele é muito bem delimitado, né? Então, os pais trabalham, ou o pai trabalha, a mãe fica em casa, os filhos ficam na escola. Ou a mãe trabalha também, mas quer dizer, você não tem essa permanência constante de toda a família, né? A pandemia alterou tudo isso, porque está todo mundo presente no mesmo espaço, né? E assim, a gente vê uma certa dimensão trágica em relação a isso, né? A gente vê notícias de os pais não têm paciência para ensinar. Às vezes não é nem questão de paciência, não tem preparo, né? E daí volta a importância dos professores. E casos de violência doméstica, né? Que no Rio Grande do Sul aumentaram, assim, mas aumentaram de uma forma, era 260% o caso de violência doméstica. Então, as famílias não estão preparadas também para essa convivência mais intensa nesse sentido. Então, todo o modelo de parentalidade tem que ser repensado, né? E acho que entra no campo do ensino também. Nós tivemos aqui a live anterior que discutiu o tema pandemia e feminicídio. A professora Alcilene Cavalcante, junto com a Cláudia Maia, discutiram muito bem, assim, né, o aumento do índice de violência doméstica, de feminicídio, violência contra a mulher. Inclusive, aproveito para fazer uma propaganda, porque esse vídeo em breve vai estar no canal da revista lá no YouTube. Fernanda, eu só para finalizar assim, meus comentários a essa sua resposta, a gente poderia ficar muito tempo aqui, né, desdobrando, né, as questões, porque elas foram muito pertinentes. Algo que particularmente eu gostei naquela crítica que você faz ao Michel de Certeau, que não é uma crítica ao Michel de Certeau, né, mas ao modelo da operação historiográfica, por ele não pensar o público como uma instância decisiva na produção do conhecimento histórico. E nesse artigo, você cita em algum momento o Perelman, né, e o modelo a discussão que ele faz sobre a nova retórica. Me parece que a retórica pode ser uma chave interessante para pensar a história pública e até mesmo essa noção de usos do passado, Fernando. Porque um dos princípios básicos da retórica, né, desde Aristóteles, é a importância do orador se comunicar com o auditório, né? Ele precisa até mesmo modular o seu discurso de acordo com o seu auditório. Mas, além disso, acho que uma outra questão que o modelo da retórica pode trazer para pensarmos a historiografia é termos em conta que, muitas vezes, a legitimidade do conhecimento histórico pelo público não vai se dar pelo aspecto racional. Muitas vezes vai ser a dimensão emotiva, né, o patos, muitas vezes vai ser uma questão moral, né, o ethos, enfim, o discurso da história, ele não é só um discurso do logos, né, mas é também um discurso que, se pensarmos no público, nos efeitos desse discurso no público, essa dimensão moral, a dimensão ética e a dimensão afetiva precisa ser levada em conta, não é? E ainda, acho que um outro elemento que a retórica pode nos ajudar para, de alguma maneira, conter os abusos que às vezes acontecem, né, é a ideia de prova, né? É verdade que o bom discurso é aquele que influencia o seu auditório, né? Então, a noção de performance ela é muito importante, né? Dizem que, às vezes, mais importante até do que a veracidade, do que aquilo que está sendo dito, mas em nenhum momento a retórica desconsidera as provas, né? Então, o orador, além de ter um impacto no seu auditório, ele precisa mobilizar provas, né? A retórica, ela é constituída de provas. Bom, foi só um comentário. Você quer falar alguma coisa? Você achou pertinente, assim, o meu devaneio?
é isso que você falou nessa conversa, que pode se arrastar, e acho que uma coisa vai puxando a outra. E, de fato, acho que essa ideia do o movere, né, a produção de efeitos que a retórica traz é fundamental. E acho que o Perelman ajuda muito a pensar, ele faz uma distinção entre persuasão e convencimento. Né? Persuasão é quando aquele que está recebendo o discurso, ele é persuadido quase que numa relação de força. Né? Então ele tem quase que uma dimensão passiva nisso, então ele se persuade por conta disso. E o convencimento é um ato que o leitor, a leitora, aquele que está recebendo esse discurso, constrói a partir de um gesto crítico também, ele se faz convencer de algo. E eu acho que esse gesto crítico em relação às produções historiográficas, ele tem que ser produções sobre história, não apenas da historiografia disciplinar, mas sobre o conteúdo sobre o passado, digamos assim, de uma maneira mais geral, é esse gesto crítico que tem que ser alimentado. Né? Claro, porque você consegue comover facilmente você tem estratégias para isso, colocando uma musiquinha ali de fundo épica, fazendo um texto mais piegas, mais sentimental, colocando um fervor patriótico num vídeo, e aí você consegue fazer o movere, né? Ou seja, levar um público à ação. E aí, quer dizer, daí entra nessa chave da persuasão, esse público está sendo simplesmente sendo levado, né? E o convencimento, esse gesto crítico que implica um caráter ativo dos leitores, é que acho que tem que ser alimentado, né? E, enfim, daí traz um pouco a importância de tematizar as relações entre forma e conteúdo, né? Quer dizer, história pública, história digital trazem esse debate também, né? Como que, claro, não só elas, essa discussão já é muito mais antiga, mas situando um pouco nas perguntas que você havia mencionado, como que a forma também, isso é um debate já mais ou menos consensual, engendra o conteúdo, né? Não é possível diferenciar uma coisa da outra. Então, o como dizer alguma coisa está muito ligado àquilo que está sendo dito. Né? E aí entra um pouco na própria ideia de prova, né? Eu converso muito com meus alunos, assim, eu acho que a prova historiográfica ela não existe, né, fora do discurso. E acho que o Perelman, com a nova retórica, mostra um pouco isso. A prova é uma construção argumentativa, né? Existe a fonte, existe o documento, existe o objeto, existe aquilo que vai permitir a construção de um discurso comprobatório. Né? Mas essa comprovação, ou seja, o uso da prova, se dá discursivamente dentro de um recurso argumentativo. E aí a necessidade de escrever com argumentos, né? Daí voltar alguma coisa que é tão básica que história não é opinião, né? História é uma produção argumentativa. Porque muitas vezes as pessoas são convencidas de algo, mas não persuadidas a tomar determinada atitude, né? Acho que o exemplo mais didático para isso talvez seja aquela pessoa que é convencida que o avião consegue voar, né? Que ele parece, entre aspas, quebrar uma lei aí, né? A lei da gravidade, mas a pessoa nunca é persuadida a viajar de avião, né? Por uma questão emocional, né? Por qualquer outra questão, né? Então, são questões, são dois planos que, de fato, são distintos, né, Fernando? Temos duas participações aqui, já temos aí a hora um pouco avançada, Fernando, mas vamos ver se a gente consegue contemplar que a questão do Raimundo Moura Filho e do Wilson Gomes, para talvez encaminharmos aí para a reta final. Tá bom, Fernando? Se você permite. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui as questões. Bom, olha só. O Raimundo havia feito o seguinte comentário, ainda sobre aquilo que a gente já havia discutido, né, Fernando? Desdobrando a questão do negacionismo. Professores, o negacionismo parece estar ligado também a um projeto de anti-intelectualismo. Se olharmos para alguns personagens célebres no contexto brasileiro, isso parece bastante evidente. Então, ele pergunta quais seriam as causas desse anti-intelectualismo. É curioso, né, Fernando? Porque, inclusive, em um dos seus artigos, você analisa a figura do Leandro Carnal. É verdade que o nosso contexto contemporâneo ele tem um anti-intelectualismo, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o fenômeno de intelectuais midiáticos, né? Poderia citar aí o Leandro Carnal,
Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros. É paradoxal, né? Anti-intelectualismo, mas com intelectuais popstars. É curioso, o termo anti-intelectualismo, eu acho que, por exemplo, uma figura como Olavo de Carvalho não é um anti-intelectualismo, né? Porque ele se propõe como filósofo, ele se propõe com um sistema, ele propõe oferecer um certo modelo que é intelectualista de uma certa maneira, né? Mas eu acho que o Raimundo colocou muito bem que por trás disso vem um ataque à ciência, vem um ataque e aos espaços formais, onde isso ocorre. Acho que aí é que está o eixo dessa questão, né? Mas, se a gente for pensar, eu não saberia dizer quais são as raízes disso, quais são as causas que levam a esse intelectualismo. Acho que é um conjunto de fatores, entre os quais a gente pode pensar o fundamentalismo religioso, está muito ligado a um descrédito da figura intelectual, da figura do cientista. E, por outro lado, eu acho que também a gente pode abordar essa questão pelo viés, que acho que já debateu aqui rapidamente, por um ataque a esses espaços formais que faz parte do que, Breno, você mencionou isso no começo, de uma guerra cultural, né? Então, eu acho que a estratégia de alguém como Olavo de Carvalho e dos seus seguidores, né, e aí são múltiplos esses seguidores, eu acho que eles se valem de uma certa estratégia de erudição intelectual, né? Então, quando a gente vê, é o professor Olavo de Carvalho, né? Isso não me parece, pelo menos não me parece que seja um anti-intelectualismo. Me parece que é a ideia daquele filósofo marginal que foi desprestigiado ou desprezado pelas academias, que são o sistema. E aí acho que entra muito nessa lógica do sistema e do antissistema, né? Do ser anti-establishment. Então, toda a retórica olavista é também isso, é falar palavrão, é romper com isso. A gente pensa a figura do Pondé, por exemplo. Ele tem todo aquele ar meio desconstruidão, assim, que é também uma forma de lidar com... eu sou um pouco antissistema, sendo totalmente inserido no sistema, né? Então, eu não saberia dizer quais são as raízes mais profundas desse movimento. Acho que são muitos fatores, né? Quer dizer, o Olavo está na estrada há muito tempo, o fundamentalismo religioso vem sendo sedimentado há muitas décadas, e tudo isso foi sendo misturado num caldo de tensão política, e de uma estratégia que se mostrou bastante eficaz de sugerir que a ciência, que as universidades, que as escolas são antros de formação esquerdista, são antros de formação do marxismo cultural, são os espaços onde apenas isso, professores doutrinadores, funcionam, né? Então, eu veria um pouco essa questão por alguns desses matizes e voltando a dimensão institucional dela, desses ataques a esses espaços mais institucionalizados, que é uma forma deles se colocarem no espaço público, né? Quer dizer, faz um curso de filosofia pelo YouTube, é uma forma de contornar esses espaços e de criar um secto, um grupo, alunos que vão multiplicando esses campos de saber, né? Quer dizer, essas formas de saber. Verdade, Fernando. Não que não existam, talvez, males de origem aí na formação do campo intelectual brasileiro e do campo historiográfico. Poderia até retomar aqui o próprio Sertor, né, quando fala que o público não é o verdadeiro destinatário das obras históricas. Então, acho que existe uma dimensão interna também, né, que em algum momento a gente deva enfrentar, mas eu concordo com você. No momento atual, acho que essa dimensão, talvez não externa, mas que coloque em primeiro plano a questão política, seja mais urgente a ser enfrentada. Sim, e eu acho que não é à toa desculpa, só para complementar, não é à toa que a explosão disso vem concomitante ao momento em que esses questionamentos que estavam sendo feitos em relação aos espaços acadêmicos, às universidades, que eram muito elitistas, muito voltadas para determinados segmentos sociais,
num contexto em que esses espaços foram, de uma certa maneira, abertos por medidas afirmativas, por políticas públicas de cotas sociais, cotas raciais. Então, não é à toa que esses ataques se tornam cada vez mais virulentos nesse contexto, né? Sim, verdade. E o Raimundo ainda comenta aqui que esse movimento é global, né? Que não é privilégio nosso aqui no Brasil. Bom, Fernando, então uma última questão para a gente fazer uma história com o público, né? Tentar romper com o modelo tradicional em alguma medida, né? Em alguma das suas respostas você colocou isso, né? Que não basta fazer história digital. Fazer história digital não é só colocar um vídeo no YouTube, né? Não é só fazer uma live, mas envolve repensar a metodologia, não é? Então, até pensando nisso, eu quero dar um espaço maior aqui para o nosso público, para a nossa audiência, para não cairmos aqui naquilo que a gente poderia chamar de inovação conservadora, que é usar a tecnologia, mas manter o formato tradicional, né? Manter aquela prática intelectual e educativa tradicional. Então, vou projetar um último comentário, que fica sendo a nossa última pergunta, tudo bem? Perfeito. É o comentário do Wilson de Souza Gomes. Ó, as disputas sobre o uso da história no presente está relacionada à legitimidade de grupos, ou, na verdade, está sendo deixada ou mesmo camuflado as batalhas sobre a cultura, no sentido de formação da cultura brasileira, no seu processo histórico que envolve a formação da nação. Em outras palavras, a nossa frágil consciência histórica que permite o uso de narrativas apartadas dos elementos objetivos. Não sei se ele está remetendo aí à discussão sobre cultura no âmbito da formação do Brasil, Fernando. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa. A gente tem uma frágil consciência histórica, tem um certo lugar comum que diz que o Brasil é um país sem memória, né? Somos um país com uma frágil consciência histórica, por isso que somos levados aí por todo tipo de usos e abusos do passado. Breno, você pode só projetar aí de novo, porque tem só uma parte que é aquela parte de uso de narrativa apartada de elementos objetivos. Então, quer dizer, quando se fala em uso de narrativa apartada de elemento objetivo, acho que ele está situando isso no plano de metodologias, no plano mais disciplinar, me parece, né? Que é o que a historiografia faz. E aí, acho que nesse sentido, a consciência histórica, ela tem os seus limites, obviamente, né? A sociedade não é feita apenas de historiadores, de historiadoras, né? Então, nem todas as pessoas não é que não tenham condições, mas às vezes não são preparadas ou não têm esse conhecimento para fazer uma crítica documental, fazer uma interpretação mais adensada de um determinado objeto, de um texto. Então, a consciência histórica, talvez ela seja limitada como vai ser limitada em qualquer sociedade nesse sentido, né? A sociedade escolhe aqueles que vão ser os portadores da sua memória, as vozes legitimadas para se falar do passado. Na nossa sociedade, os historiadores são uma dessas vozes, né? As pessoas mais velhas também acabam assumindo um pouco isso e assim por diante. Mas eu iria um pouco na tua linha que você estava mencionando, Breno, esse lugar comum de uma ausência ou de uma fragilidade da consciência histórica. Eu acho que a gente precisaria de pesquisas quantitativas mais substantivas para poder afirmar isso e respaldar ou recusar essa perspectiva. Eu me recordo, se eu não me engano, foi em 2013, ou 2013, 2014, o João Paulo Garrido Pimenta, professor da USP, com um grupo de pesquisadores, fez uma espécie de survey na cidade de São Paulo, entrevistando pessoas na rua, analisando materiais audiovisuais, conteúdos digitais sobre o tema da independência do Brasil. Então, ele queria fazer um mapeamento do que eles chamaram ali na pesquisa de culturas de história. E eles entrevistaram quase 400 pessoas e nessa pesquisa mais quantitativa, essa ideia de que as pessoas não se interessam pelo passado, não alimentam uma determinada consciência histórica, não encontrou respaldo. As pessoas tinham um determinado interesse pelo passado.
e tinham uma curiosidade em conhecer algo sobre a história do Brasil, sobre a história geral, de alguma forma. Então, de uma certa maneira, todo mundo mantém algum tipo de relação com um ou vários passados. Se a gente vai chamar isso de consciência histórica nos sentidos mais estritos que a teoria da história oferece ou não, é outra discussão aqui. Talvez nem todas essas formas de relação com o passado sejam traduzidas na forma de um conhecimento que articula a narrativa com dados objetivos, como foi colocado no comentário do Wilson. Então, eu acho que a gente tem que matizar um pouco, porque a história vende, né? Quer dizer, esses usos do passado, eles têm uma dimensão comercial porque há um interesse pelo passado, né? Se recordem do que era a revista de história da Biblioteca Nacional, que vendia em bancas de revista, uma revista maravilhosa, tinha um público muito importante para aquilo, né? Então, isso revela uma certa consciência histórica. Talvez, como eu estava falando, não é a consciência histórica que os historiadores colocam ali de problematizar tudo, criticar tudo, ter essa maneira de desevidenciar a evidência da história, para falar em termos artoguianos aqui. E eu fiz, numa cadeira de introdução à história, eu tentei replicar, claro, com muito menos capacidade de manejo de dados quantitativos. A gente fez com a turma uma pesquisa em Porto Alegre em relação a isso, né? Então a gente entrevistou 100 pessoas, e os 100 pessoas era para facilitar os dados percentuais, né? Porque não precisava fazer nenhum cálculo para a gente ter o percentual ali, e se eu não me engano era 81 ou 82% das pessoas afirmavam: olha, eu tenho interesse pelo passado, eu gosto de história, né? Então eu acho que há uma consciência histórica, há um gosto pelos passados que circula na sociedade, e isso nos faz pensar. Eu não sei se eu estou me alongando demais, qualquer coisa você me corta, tá, Breno? Mas isso nos faz pensar o que a sociedade espera também de historiadores profissionais, quais são as demandas e as expectativas. Então eu acho que nesse texto que você menciona do Leandro Carnal, que eu discuto o Leandro Carnal, eu tento sugerir que ele é muito atento para isso. Então, para um determinado público, ele fala certas coisas. Para outro determinado público, ele fala outras coisas, e há um conflito ético entre uma coisa e outra. Pelo menos no texto eu tentei sugerir isso. A gente não precisa fazer as coisas ultrapassando limites éticos, mas eu acho que a gente pode atentar mais fazendo pesquisas mais quantitativas, tentando mapear quais são os interesses que a população... Hoje em dia também se fala muito de usos populares sobre o passado, né, histórias populares. Quais são essas demandas e essas expectativas, não é? As empresas que vendem conteúdo histórico pela internet fazem estudos disso, né? Elas mapeiam o nicho onde elas vão atuar, né? Claro, eu não estou dizendo que a gente tem que virar refém do interesse público, senão a gente deixa de formular um conhecimento que pode ser considerado como ciência, né? Porque a ciência ela não tem que ter uma utilidade prática imediata, ela não tem que simplesmente atender aos interesses da contemporaneidade, do tempo presente, mas isso, por outro lado, também não é totalmente irrelevante. Então, eu acho que quando a gente vai falar de consciência histórica na nossa sociedade, eu acho que a gente ainda não tem dados suficientes para ter uma ideia mais abrangente para tratar desse tema, enfim, que eu acho que também é central, e agradeço muito o Wilson ter trazido essa questão. Sim, existe uma frase célebre do Lucien Febvre, né, que teria dito que uma história que serve é uma história serva, né? Claro que quando a gente coloca a importância do historiador pensar nos seus públicos e entender que o público, a audiência, enfim, o nome que a gente queira dar, né, é também uma instância de legitimidade do conhecimento histórico. Isso não quer dizer agradar o cliente, né? Não quer dizer produzir uma história que vai agradar o cliente, porque no nosso contexto contemporâneo a gente sabe que o cliente tem sempre razão, e no caso do conhecimento científico isso não procede, né? Isso nos levaria a situações muito perigosas. Bom, Fernando, então estamos chegando ao final da nossa live. Poderíamos ficar aqui
por mais 1h30, né? O diálogo foi muito interessante, muito construtivo. Estou pensando aqui numa série de questões. Queria te agradecer muito pela conversa, pela disponibilidade. Queria agradecer ao nosso público que participou, né? Para quem não sabe, o Fernando Nicolazzi tem coordenado uma série de lives pelo Lupa. Então, se você não segue o Lupa, né, o Laboratório de Usos Políticos do Passado da URGS, siga aqui no Facebook, siga no YouTube, porque toda quinta-feira à noite ele tem feito uma série de discussões muito interessantes, né, que já estão, inclusive, disponibilizadas no YouTube. Olha, tivemos mais um comentário final aqui, ó, Fernando, que é um agradecimento, ó, da Tássia. Gostaria de agradecer aos professores. Formulei 3 perguntas enquanto digitava, vocês comentaram exatamente as minhas inquietações, quase como mágica. Com isso, quero dizer que foi muito produtivo. Então, de uma certa maneira, a gente já sabe a demanda do público, então. Isso aqui é historiadores e seus públicos em tempo real, hein, Fernando? Colocando em prática aí as suas reflexões. Muito obrigado, Tássia. O Wilson também mandou aqui um agradecimento. Então, Fernando, queria te agradecer, tá? E aproveito para fazer o convite para a nossa próxima live, que terá como tema a medievalidade contemporânea, crise política, pandemia e anticiência, que vai ser mediada pela nossa editora-chefe, Adriana Vidotti, e terá como convidada a Cláudia Bovo, da UFTM. Então, veja que algumas questões que nós discutimos aqui vão retornar, né? São questões que estão na ordem do dia, que a crise do coronavírus coloca em evidência. Enfim, Fernando, vou passar a palavra para você, fazer suas considerações finais, mas reforço os agradecimentos, né, ao público, porque enquanto a gente estava aqui dialogando, várias outras lives acontecendo ao mesmo tempo, né, e as pessoas nos prestigiaram, lives com professores renomados, né, como a Lina Schwartz, a Luiz Starling, e algumas pessoas tiraram um tempo aqui para nos ouvir. Enquanto a gente conversava aqui, o STF retirou o sigilo da reunião. Recebeu aí também, né? Uhum. Então, assim, muita coisa aconteceu e a gente, a despeito de tudo isso, conseguiu desenvolver um diálogo interessante. Obrigado, viu, Fernando? Breno, eu que agradeço muito pela disposição de vocês em criarem esse espaço de conversa. Para as pessoas que não se envolvem com isso, não é algo tão simples montar uma live, envolve toda uma série de recursos tecnológicos. Então, eu parabenizo muito a revista por essa iniciativa, te parabenizo, Breno, e agradeço e sobretudo agradeço por você ter lembrado do Lupa, de seguir os canais, porque o pessoal do Lupa sempre fala que eu esqueço de fazer isso, então eu sou péssimo em vender o nosso produto aqui, então eu queria reforçar que sigam o Lupa ali pelo Facebook, pelo canal do YouTube e pelo Twitter, que são as nossas 3 principais plataformas. Esses diálogos, eles estão de fato disponíveis ali, tem alguns vídeos também que mostram alguns dos projetos do Lupa, então a gente está tentando trazer mais conteúdos para o canal, e só a gente fazia as lives toda quinta-feira, mas agora a gente está espaçando um pouco mais, e a pretensão é fazer a cada 15 dias, porque, enfim, não estava dando conta do volume e estava ficando muito acavalados as atividades das pessoas envolvidas, tá? Então, agradeço muito quem pôde nos acompanhar, que agradeço pelas perguntas, comentários, e deixo aí um abraço a todos e a todas, na esperança de que tempos melhores voltem. Não sei se voltar à normalidade é uma boa coisa para desejar, né? Acho que a gente poderia voltar a uma outra realidade, a um outro mundo possível, para voltar numa expressão famosa, alguns anos atrás, que se perdeu um pouco, e na esperança que, enfim, esse governo caia logo. Né? E em breve tudo vai voltar a ser como nunca era antes, hein, Fernando? Então, agradeço aí ao corpo editorial da História Revista, Adriana Vidotti, Alcilene Cavalcante, Maria da Conceição Silva. Fiquem em casa, usem álcool gel e até a próxima live da História Revista. Tchau.